Essa é a S90C, a televisão principal do ano de 2023. Sem exagero. Ela marca a entrada da Samsung no mundo das TVs OLED, apenas a segunda empresa a trazer esse tipo de painel para o nosso mercado, desde a saída da Sony do Brasil. Ela é importante para a Samsung por ser uma TV nova dela, mas seus competidores certamente estão de olho, já que agora a rivalidade contra a LG só aumentou e as outras marcas usam essa briga das duas gigantes coreanas como referência para suas próprias produções. Sem contar, claro, a grande importância para os consumidores, que ganharam mais uma opção de top de linha, agora com o melhor painel disponível, sem discussões. A S90C lança hoje, junto desse vídeo, mas nós estamos testando ela por algumas semanas para hoje já destrinchá-la toda para vocês. Eu realmente quero entrar a fundo nos detalhes, tanto da S90C, como das tecnologias novas como um todo, o que vai deixar o vídeo longo, mas vale a pena dada a importância desse modelo. Mas, caso você queira pular aqui as explicações técnicas ou a parte das construções, tem os capítulos aqui embaixo, do lado do link de compra para ajudar o canal. Confere também o comparador Escolha Segura e o nosso grupo de ofertas para você sempre encontrar os melhores preços pela internet. E agora, respira fundo e bora para a análise completa da Samsung S90C, a Samsung OLED. Para começar, agora que a Sammy entrou na onda da OLED, eu quero ver alguém reclamar quando eu disser que esse é o melhor painel para TVs, independente da marca. Ele tem a capacidade de chegar nas melhores cores, naturalmente terá o melhor contraste e ok, o brilho é mais fraco. Mas até nisso dá para dar um jeito. Eu digo isso, mas na verdade a Samsung ainda considera as New QLED como as joias ou as meninas dos olhos da empresa. Enquanto que essa daqui, a OLED, ou melhor, a QD OLED, está posicionada como um modelo paralelo para quem gosta de especificações de TVs. De qualquer forma, eu certamente me encaixo nesse segundo público, então para mim, o meu posicionamento, não da Samsung, é que a S90C é a TV mais top dela esse ano. Considerando aqui as TVs normais, né? Depois eu te conto de uma outra que chegou. Mas vamos começar a avaliação por um ponto negativo. Não da TV em si, mas sim do meu medo para manusear e montar essas telas. A S90C é a TV mais fina que a Samsung já produziu, pois uma das vantagens do OLED é que você pode fabricá-lo assim, extremamente fino. O design foi batizado de Laser Slim, e se não fosse a parte do hardware na traseira, a S90C seria só uma placa de milímetros de espessura. Para expandir esse medo, a Samsung também confiou bastante no conceito de montagem simples, que ela aplica em quase toda a linha de todas as TVs desse ano. Você não precisa de ferramentas para montar a base, tudo é 100% encaixado. São dois pés, com ajuste de altura e uma placa no meio para juntar os dois e dar mais estabilidade para o produto. Nós confiamos que o engenheiro lá da Coreia tenha feito um projeto bom, porém eu não vou mentir aqui, eu fiquei com frio na barriga enquanto eu montava ela. É bom você saber então que nessas semanas de teste, ela ficou bem fixa, bem de boa, em cima da mesa. O próprio peso da TV ajuda a manter ela mais estável. Na traseira você encontra também as entradas, e agora sim, todos pontos positivos. São 4 portas HDMI 2.1, então todas suportam o sinal máximo da TV, o 4K a 144 quadros por segundo. Só para completar o resto da parte de conexões, a S90C traz o esperado. Uma das portas HDMI é compatível com o eARC, são duas USB ambas de 5 watts, saída ótica de áudio, entrada de antena e Ethernet. O Bluetooth é 5.2, que virou padrão hoje, junto do Wi-Fi 5 com o Dual Band. Tudo fica nessa parte mais grossa aqui atrás, que também é a única parte que quebra um pouco a super finura da QD OLED. Agora, ela podia ser ainda mais fina. Imaginem só se a Samsung inventasse um tipo de dispositivo separado da TV para todas as entradas. Ia ficar ainda mais fina e eu acho que a gente podia nomear ele de One Connect ou alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, o S90C não veio com o One Connect. Esse dispositivo que já existe, mas que você só encontra em poucas TVs da Samsung, apesar da utilidade enorme que ela traz. Hoje ela está na The Frame, numa versão um pouco mais antiga, e nas TVs mais caras, como as 8K. No exterior, a Samsung ainda traz dois modelos da QD OLED. Essa daqui, a S90C, e a S95C acima dela. Ela tem o painel novo, mais avançado,
algumas outras diferenças e o One Connect. Então, o dispositivo ficou exclusivo para essa opção, que eu imagino vocês conseguem adivinhar que ela é muito cara para o mercado brasileiro. Então apenas S90C por aqui, o que não me impede também de reclamar sempre que o One Connect devia estar mais disseminado entre as TVs 4K. E para fechar a parte externa, ela chegou em 3 tamanhos. Agora, nesse primeiro momento de lançamento, estão disponíveis as versões de 55 e 65 polegadas. E numa data futura, terá também a opção de 77 polegadas. Todas iguais, com as mesmas funções, tecnologias e olha só que legal, produzidas em território nacional. É sempre gostoso comentar isso. Próximo assunto que com certeza é o mais importante, qualidade de imagem. Primeiro, uma breve explicação do painel OLED, que utiliza tecnologia bem diferenciada, onde os pixels funcionam emitindo a própria luz, de forma individual um do outro. Enquanto isso, o LCD tem uma luz branca que é filtrada por muitas camadas para aí sim chegar numa cor final no pixel. São muitas as vantagens do processo da OLED. É uma cor mais precisa, onde ao não depender muito do seu vizinho para exibir uma imagem, ela consegue ganhar até mais definição em alguns casos. Além de ser impossível ocorrer alguns problemas, como aquele vazamento de luz nas bordas e o efeito de aura branca ao redor das legendas. Mas a principal vantagem, certamente, é o contraste infinito, pois o preto é o estado natural do OLED, ao invés do branco do LCD. Ele apaga de verdade para fazer a cor preta, o que dá mais profundidade, clareza e homogeneidade para a tela. Claro que ele também tem algumas desvantagens. Justamente por não ter o estado natural na cor branca aceso, o brilho é a característica que realmente fica para trás nas OLEDs. Isso para todas do mercado. No entanto, como eu falei, as empresas estão desenvolvendo cada vez mais tecnologias para circunvir aqui esse problema. A LG com o painel Evo e agora a Samsung, junto da Sony no mercado internacional, trouxeram um diferencial para sua OLED, que foi a junção desse painel com os Quantum Dots das suas QLEDs. O que aconteceu aqui foi algo bem engenhoso, talvez por isso que a Samsung diga que a OLED dela é para entusiastas das TVs. Mas olha só, uma explicação um pouco mais técnica. O OLED tradicional possui também várias camadas, num número menor que no LCD, num funcionamento totalmente diferente, igual eu comentei, com o estado natural apagado e a iluminação própria. Mas ainda assim tem camadas. E uma delas são os OLEDs brancos emitindo a luz branca, que são filtrados também para depois chegar no vermelho, azul e verde. Nós apenas simplificamos toda essa parte da explicação para focar sua atenção e mastigar o conteúdo mesmo para o consumidor final, para destacar aqui de uma forma mais simples os fatores principais para o seu uso. Mas na QD OLED é importante você saber dessa parte, pois é aí que ela atua diferente. O painel QD OLED então não tem essa parte de luz branca, substituindo ela por uma fonte de luz azul. Depois ela é filtrada, agora sim pela camada de Quantum Dots, para criar o vermelho e o verde, substituindo aqui o filtro tradicional. Só não confunda o efeito do Quantum Dot na QLED com o da OLED. Lá, a atuação principal dele é para deixar a cor mais pura, algo que o OLED naturalmente consegue fazer muito bem. O que muda nesse caso é a eficiência do processo da formação de imagem. Não só você tem uma luz que gasta menos energia, nesse LED azul, mas o Quantum Dot tem uma eficiência altíssima para fazer essa conversão para o vermelho e para o verde. Na comparação com modelos similares, a S90C consegue gastar até 20% menos energia, e no dia a dia o consumo pode até ser menor. Outra questão é que o filtro da QD OLED não precisa se preocupar com as 3 cores do RGB, só o verde e o vermelho. E ao barrar menos luz, ele consegue de uma forma indireta aumentar o brilho máximo da tela. A QD OLED então tem a capacidade de resolver o que a maioria das pessoas criticam sobre ela, que é a falta de brilho. Porém, não totalmente. O seu maior rival nesse caso é o Mini LED, onde a QD OLED está até que significantemente atrás. Para áreas externas, por exemplo, o Mini LED ainda é o campeão. Ou então a gente precisa comparar com a QD OLED da nova geração, que temos apenas na S95C. Como eu já comentei, o modelo mais avançado não chegará no Brasil, então não vai dar para testar ainda. Mas, ainda assim, eu considero que o problema do brilho da OLED conseguiu ser quase totalmente resolvido. Apenas em casos específicos, contra a Mini LED, que ele vai perder. A parte boa é na comparação com as outras OLEDs, onde apesar da LG ter sua própria solução também, o painel Evo, nem todos os modelos dela utilizam ele. E contra a LG C2, por exemplo, que é a alternativa da S90C, a Samsung ficou na frente. E olha que eu já achava que a C2 tinha um nível bem legal de brilho. Aqui ficou ainda melhor.
Para resumir então, e para quem pulou a parte técnica, a QD OLED é melhor que o OLED tradicional. E por isso que a Samsung e a Sony estão partindo para essa tecnologia mais avançada. Contra as OLEDs novas da LG, vamos ter que aguardar um possível comparativo. Existe apenas mais um ponto que eu vou chamar de técnico, mas eu te conto ele depois de te lembrar de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like se você está gostando do conteúdo. O caso aqui, que é importantíssimo na verdade falar, é que existem possíveis ganhos em durabilidade com a QD OLED, diminuindo significativamente, de acordo com os relatos dessas empresas que passaram a utilizar o QD OLED, o desgaste exagerado do painel, reduzindo assim o problema que os consumidores chamam de burn-in. Mas resolve? Ela é imune agora? Olha, eu não vou te responder isso com uma TV de um mês de vida. A tecnologia é promissora, parece que resolve, mas aguardem o review de um ano, que eu espero conseguir fazer, para saber de verdade quais foram as perdas com o desgaste e se o desgaste gerou o burn-in ou não. Mas agora vamos começar a falar da qualidade de imagem de uma forma mais tradicional, começando pelas medições. Quase todo OLED do mercado consegue o 100% do espaço de cor DCI-P3. Mas a S90C vai além. Começa a entrar já no padrão ainda mais avançado, o REC 2020, que não é tão útil assim para filmes que são feitos para o DCI-P3, mas dá uma base boa para a capacidade da TV. A Samsung utilizou dessa vez a certificação Pantone para realmente atestar que a TV tem essa riqueza de tons. Não só nos pontos máximos, mas também para exibir os intermediários, principalmente sem perder detalhes na hora de exibir um gradiente maior. Interessante apontar também que mesmo com a luz de fundo azul, o tom azul mesmo não é fora do comum, nem afeta de forma negativa as outras cores. O brilho normal também bate 200 nits com o contraste infinito de toda a televisão. Em questão de formatos, a S90C é compatível com HDR10 Plus e consegue resultados muito bons dentro dele, que nenhum outro painel consegue. O alto alcance dinâmico, que é a tradução de HDR, indica a capacidade de exibir, na mesma cena, os brancos intensos e os pretos profundos. O que, se você pensar bem, é óbvio, né? Ele tem um contraste infinito. Não acho nem justo comparar ele aqui com o LCD. A Samsung desenvolveu ainda uma tecnologia que funciona por debaixo dos panos, chamada de Quantum HDR. Basicamente, ela usa o seu processamento para aumentar o brilho e o contraste da imagem, da fonte, para conseguir tentar maximizar a qualidade dela para o que o painel é capaz de exibir. Existe também uma outra funcionalidade dentro da marca que faz uma espécie de upscaling, só que para transformar um conteúdo SDR do YouTube, por exemplo, para o HDR, mas infelizmente essa TV não traz. Fora isso, o upscaling normal, para transformar a resolução do HD ou Full HD para o 4K, ela tem. E aí o OLED tem a vantagem também, pois a nitidez das imagens dele costumam estar melhor, mais bem definidas. Mas na verdade, essa é uma funcionalidade bem manjada pelas empresas e não impressiona que ela vá bem. Aqui, se eu começasse a procurar muito alguma coisa para reclamar, seria que em conteúdos de baixa resolução, em vídeos em HD, por exemplo, no YouTube, a interpolação de movimento não está perfeita. Essa é a adaptação do conteúdo que está lá em 24 ou 30 quadros por segundo na fonte para os 120 Hz que a tela consegue. Essa é a frequência que ela utiliza para filmes e séries, apesar de conseguir também os 144 Hz. Nesses casos, então, o problema é que a bolinha de tênis fica travando e sumindo quando viaja bem rápido, e dançarinos ficam com cortes aparecendo, como se fosse um screen tearing, aquele problema de computador. É raro isso acontecer, mas com certeza também esse foi só o pelo do ovo que eu encontrei. No geral ela vai bem, mas caso isso esteja te incomodando, você pode nas opções desligar a nitidez de movimento, que é o nome que ela dá para a interpolação de movimento. Voltando agora na questão da frequência, a S90C ainda é capaz de chegar lá nos 144 Hz, só que apenas com PC ou consoles. Ela faz essa adaptação de 120 ou 144 Hz de acordo com os conteúdos que se saem melhor em cada um deles. Aliás, o uso para jogos é algo especial nessa tela. A S90C tem aí essa alta taxa de atualização, para você ter o mínimo de tempo de resposta ao receber a imagem, além de um delay mínimo, reduzindo o tempo para o sinal chegar até você. São conceitos aqui parecidos, que melhoram a sua reação ao que está acontecendo na tela, mas que chegam aqui de lugares diferentes. De novo, como uma boa ajuda aqui do OLED, que é naturalmente superior em algumas dessas questões. Mas onde eu queria reforçar a vantagem da S90C é na questão da cor e do modo HDR. Em específico, uma placa de vídeo de PC boa tem a capacidade de renderizar uma imagem no padrão REC 2020,
fazendo com que essa seja a forma mais simples de você ter a experiência com o máximo de cores possível que essa TV consegue exibir. Para jogos, realmente, o OLED costuma ser superior que o IPS, caso você valorize aqui os aspectos mais técnicos, como o tempo de resposta e o risco de possíveis artefatos na imagem, e diferente do seu concorrente nesse campo, o IPS, ela também traz muita qualidade de imagem, ao contrário daquele contraste bem ruinzinho que o seu concorrente tem. E uma vantagem agora da Samsung é que o seu sistema te permite transformar a tela de 55, 65 ou 77 polegadas no monitor ultra-wide de 21 ou 32:9. É um recurso presente em todas as QLEDs também, mas que ganha pontos aqui, pois as partes pretas estarão apagadas de verdade. Sem contar, a definição e nitidez extra do OLED para exibir detalhes pequenos. A Samsung não coloca a S90C como seu modelo gamer, mas existe sim muitos motivos para esse uso para você seguir com ela, ao invés de uma Canon 90B ou C. Bom, agora já falamos de imagem, para cinema, para jogos, falta o quê? Falta falar de burn-in. Eu já expliquei no canal que o problema real do OLED é o desgaste, e esse desgaste desproporcional em uma região causa esse efeito chamado burn-in. Então é importante aqui pontuar que com ou sem as marcas na tela, a sua TV vai desgastar. Por conta disso, então, que, primeiro, a QD OLED tem aquela proposta de ser mais resistente a desgastes, o que afeta diretamente a sua chance de dar o burn-in. Além disso, todo equipamento, o OLED ou QD OLED, tem as opções de cuidados do painel. Aqui elas ficam dentro das opções na aba geral e privacidade. Não recomendo você mexer em nada aqui, mas é importante você olhar e entender o que elas são e por que existem. São 3 soluções: o deslocamento de pixel, o ajuste de brilho e a atualização de pixels. A primeira diz que o sistema move a tela um pouco de um lado para o outro, alguns milímetros que você nem percebe, para evitar que algum pixel específico fique muito tempo ligado na mesma cor. A segunda solução diz que o painel utiliza o fato dos pixels funcionarem de forma individual para diminuir o brilho em regiões específicas onde a inteligência dela percebe um logo, um símbolo constante ou algo assim, isso sem afetar o resto do brilho da imagem. Por fim, a atualização de pixels é uma tarefa mais ativa. Se parecer que a tela está ficando marcada, você ativa essa opção. Lembra que eu comentei que o burn-in na verdade é um desgaste de um pixel específico? E por isso que aparece aquela marca? Então, por aqui, a tela tenta igualar tudo. Sim, ela força o mesmo grau de desgaste na tela toda, para fazer a mancha sumir. É uma forma muito mais bruta de tirar possíveis marcas. O que as 3 opções dizem então que podem ser problemáticas para a TV? O pixel na mesma cor por muito tempo, o pixel com brilho muito alto e o desgaste desproporcional de uma região. Vale a pena você se desesperar só por causa desse problema? Olha, eu não quero desestimular a sua próxima compra, mas existem possíveis defeitos na sua TV atual e qualquer outro modelo ou eletrônico mesmo que você vá comprar no futuro. A diferença é que aqui ele tem um nome. E sim, no passado era um problema mais recorrente, não vou mentir, mas agora ele foi minimizado bastante. Acontece ainda em alguns casos específicos, tem que ficar ligado nisso, mas vale a pena o risco, pois ele é pequeno e a TV é muito boa. Eu digo isso, mas teve uma vez que eu sonhei que a minha OLED tinha ficado com esse burn-in. Eu acordei suando frio, mas a experiência foi 10 de 10, compraria de novo. No caso do OLED, então, pode ser LG ou Samsung, continuo dizendo para você não ter medo de burn-in. Da imagem, eu acho que é isso. Rapidinho agora passar pelo som, foi uma pequena decepção. É um áudio de 2.1 canais, então nada muito complexo. Na verdade, assim, é um som legal. Esse ponto 1 aí dá uma batida mais presente, com graves que não somem. A ideia da Samsung, claro, é que você compre uma soundbar também, ou então pegue os dois numa promoção juntos. E aí você usa o Q-Symphony para sincronizar o som de ambas. Isso caso você se importe muito com o som. Podia ser pior então, mas podia ser melhor também. Se bem que aí ela ficaria mais pesada, e a construção muito mais tensa. Eu acho que eu prefiro a soundbar. Falando agora um pouco do sistema, estamos com um Tizen levemente atualizado, com algumas opções novas de personalização, porém o grosso aqui é o mesmo. De específico, vale comentar do Ambient Mode, que não parece ter opções diretas direcionadas aqui para o OLED. Como é uma imagem que não muda muito, existe aí a preocupação dela gerar os desgastes, mas a Samsung não achou necessário a adição de algo diferente. Ainda assim, recomendo usar as imagens que se mexem. Deixa o brilho aí no mínimo também, como é o caso automaticamente, e deixa o timer de 1 hora, caso você queira o Ambient Mode. Ou então deixa ele desligado. Dito isso, ela tem a tela de espera toda preta que aparece quando a TV está ligada, estática, sem um conteúdo passando por um tempo.
Dessa forma, a TV fica protegida, mesmo se você sair de casa sem ter desligado ela. Algo legal também que ela recebeu foi a calibragem inteligente. Não é um recurso exclusivo da OLED, ele chegou para todas as TVs QLED também, e é ótimo, quase obrigatório, numa TV tão complexa como essa. Eu queria te mostrar o processo de calibragem porque ele realmente é bem simples. Você usa a câmera do seu smartphone com o SmartThings. Lembrando que esse aplicativo pode ser instalado em qualquer aparelho, Android ou iPhone, não apenas nos Galaxies. Depois disso, ambos se comunicam para fazer os ajustes na TV. Com isso, você ganha um modo de imagem novo, chamado Filme Calibrado, válido tanto para conteúdos SDR como HDR. Como o nome sugere, isso significa que ele desliga muitas das opções consideradas impuras pelos aficionados do cinema. Mas você pode ser teimoso e ligá-las depois. Eu acho, por exemplo, que o quente 2, a temperatura que ele escolheu, é muito quente. Aí eu coloco lá no quente 1. Também prefiro deixar a interpolação de movimentos ligada, pois apesar daqueles errinhos, eu me acostumei já com a taxa de quadros mais alta. Fica difícil voltar para aquele movimento mais quebrado. Claro que um dispositivo específico de calibragem seria muito mais preciso. O que esse modo parece fazer é ajustar o modo cinema, arrumando alguns detalhes, como o ajuste de branco, que realmente é uma das características que mais pode variar dentro de uma mesma linha de televisões. No geral, então, mesmo sendo um processo simplificado de calibragem, a integração do celular com a sua TV é um diferencial, e o resultado é bom. Certamente melhora a experiência de quem não tem muita paciência ou conhecimento para realizar esses ajustes manualmente. Mas agora, depois de 3.500 palavras, qual que é o veredito final? A QLED OLED é uma TV de luxo, não tem jeito. Ela realmente representa praticamente o que há de melhor no mercado e que não se chama microLED. A S90C não é o melhor que a Samsung tem no seu portfólio internacional, mas eu não quero que você tenha a impressão de que eles mandaram o modelo ruim aqui para o Brasil, enquanto aproveitam o melhor lá fora. Essa é uma baita TV boa, que veio para competir com a LG e que serve como mais uma opção para quem realmente gosta de TV. É um entusiasta, igual a Samsung disse, e que pode pagar um valor mais alto. Agora eu realmente queria saber a opinião de vocês sobre ela e de tudo que eu mostrei aqui no vídeo. E claro, já podem começar a guerra aqui embaixo de qual é a empresa que traz o melhor OLED no mercado. Por enquanto, eu vou me abster dessa, pelo menos até lançarem a LG C3. Deixem o like, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!